Bom dia, ouvintes, amigos da Rádio Família FM. Estamos aqui hoje para marcar com os senhores o nosso encontro com a Justiça. O encontro com a Justiça que conta também com a apresentação do desembargador Rogério de Oliveira e do juiz João Batista Damasceno. Hoje o tema do nosso programa, queridos amigos, um dia depois do Dia do Radialista, e eu quero aproveitar para homenagear todos os radialistas do Brasil, na pessoa do nosso radialista mor, Alberto Brizola, este símbolo do radialista brasileiro que muito nos honra na companhia aqui na Rádio Família FM. Os nossos debatedores, os nossos convidados ilustres de hoje para falar sobre o direito empresarial é o nosso querido amigo, especialista na área, desembargador Agostinho Teixeira e o desembargador Antônio Carlos Esteves. Ambos muito preparados, homens de uma cultura jurídica extraordinária, que vão enaltecer aqui o nível e a qualidade do nosso programa. E eu quero começar homenageando não só os radialistas, mas também uma pessoa muito querida que hoje está fazendo aniversário, que é a nossa querida Lourdes, esposa do desembargador Antônio Carlos Esteves. Lourdes, querida, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo prestígio de uma audiência tão qualificada. E os nossos ouvintes podem e devem participar do nosso programa através dos telefones 30790952, 30790938 e através do e-mail encontrocomajustiça@104familiafm.com.br. A economia é o que move a nossa sociedade capitalista. E assim como temos pessoas físicas, que somos todos nós, pessoas humanas, nós também temos uma outra qualidade, uma outra percepção da pessoa, que é a pessoa jurídica. São pessoas que se associam para um negócio. É esse o tema do nosso programa, ouvintes. Nós que estamos vendo aqui situações que saem diariamente no jornal, como empresas que pedem a recuperação financeira, que entram na justiça, que pedem a recuperação judicial, empresas que não pagam os seus compromissos, que não cumprem com as suas obrigações sociais, e para isso recorrem ao judiciário. E o judiciário disponibiliza as varas empresariais para que as pessoas prejudicadas ou os próprios empresários que não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações recorram à justiça para equilibrar as suas finanças e para fazer cumprir as suas obrigações de uma forma legal. E é esse o tema do nosso programa, e eu quero abrir dando a palavra ao desembargador Agostinho Teixeira para que ele nos explique aos nossos ouvintes qual é o papel do judiciário com relação às pessoas jurídicas, às empresas e os empresários. Bom dia, desembargador Agostinho. Bom dia, desembargador Ciro, colegas debatedores da mesa, ouvintes. É um prazer. Recebi o convite com muita alegria, vim aqui muito satisfeito, espero poder contribuir para esse debate. Já começo mencionando, em resposta, que a questão do direito empresarial não se limita só ao interesse das empresas. Ele também se estende aos consumidores. As varas empresariais que têm essa competência, elas também apreciam questões relativas a direitos coletivos dos consumidores, iniciativas do Ministério Público para fazer valer esses direitos coletivos. Todas essas questões são debatidas e decididas também nas varas empresariais envolvendo as empresas. Então, o interesse não é só do empresário, é do consumidor também. O desembargador Antônio Carlos Esteves, além de todo o seu saber jurídico, de toda a sua cultura, ele também faz parte da comissão da Escola da Magistratura, que trata do aperfeiçoamento dos serviços da justiça nesta área, neste ramo do direito, que é o direito empresarial. Desembargador Esteves, o que o judiciário tem feito para aperfeiçoar o seu serviço nesta área do direito empresarial? Muito bom dia, desembargador Ciro. Muito bom dia aos
companheiros que estão à mesa e muito bom dia, senhoras e senhores ouvintes. O Tribunal do Rio de Janeiro, que é integrado por pessoas deste nível que estão aqui entre nós, tem feito bastante, muito mais do que nós possamos imaginar. Agora mesmo o desembargador Ciro acaba de mencionar a operosidade com que o Centro de Estudos Especiais, a Escola da Magistratura, os fóruns de debate. Agora mesmo, no dia 13, o meu fórum, o Fórum de Direito Empresarial, estará recebendo um dos maiores especialistas em juros, porque parece que, senhores ouvintes, me permitam, parece que nós compreendemos a matéria juros. No entanto, juros estão mergulhados num mar de incertezas e num mar de injustiças. É preciso cuidado com os juros. Então, o Tribunal de Justiça, respondendo objetivamente à pergunta do desembargador, tem feito isso. E as portas abertas. Quem quiser, basta se inscrever. A Emerge recebe todos aqueles que vão participar dos nossos programas e discutir e aprender. É isso que nós temos feito, desembargador. E esses fóruns acontecem regularmente no 4º andar do Tribunal de Justiça, no auditório Antônio Carlos Amorim, e é aberto, como disse o desembargador Esteves, a todos os estudantes de direito e a todos os curiosos, e sobretudo a sociedade como um todo, para discutir, debater e levar os problemas do dia a dia para a reflexão de nós magistrados. Desembargador Rogério de Oliveira, o Tribunal de Justiça, e esse é o encontro com a Justiça, nós temos que também prestar contas aos nossos ouvintes do que o Tribunal está fazendo. Essa semana, o Tribunal do Rio está promovendo palestras para integrantes do projeto Justiça pelos Jovens. Justiça pelos Jovens é um programa social que o Tribunal de Justiça desenvolve para dar oportunidade aos jovens de comunidades pobres e também aqueles que já passaram pelo judiciário cumprindo medidas socioeducativas, e é a contribuição do judiciário para ressocializar, para dar uma oportunidade de integração desses jovens. Então nós temos vários jovens trabalhando, estagiando e através de palestras preparando-os para a vida. Também o antigo Palácio da Justiça recebe visita de alunos de universidade. Nós temos o Museu da Justiça e as escolas, as universidades geralmente levam os seus alunos e através de uma visita guiada passam a conhecer um pouco da história do judiciário. E hoje, ouvintes aí de Teresópolis, nós estamos inaugurando o novo Fórum de Teresópolis. Doutor Damasceno, sobre esse tema, nós já estamos recebendo aqui algumas perguntas de nossos ouvintes. Por exemplo, o Paulo Roberto de Nilópolis pergunta, já que o desembargador Agostinho falou que esse tema é tão complexo que atende muito mais aos interesses dos consumidores do que interesse dos empresários e das empresas. Então, Paulo Roberto pergunta: cartão de crédito em um país de maioria pobre, que o uso deste ajuda apesar do abuso, não acha que o percentual de utilização de cartão de crédito é muito alto, prejudicando a economia doméstica, chegando até, diz ele, 500%, que dependendo do caso, que compromete a economia doméstica? E quer saber por que os governantes não legislam e não disciplinam essa prática abusiva das empresas de cartões de crédito no país? Bom dia, desembargador Esteves, desembargador Agostinho, desembargador Rogério, desembargador Ciro, ouvintes. Hoje só tem desembargador aqui, né? Tá interessante este debate hoje, né? E como juiz eu dar meu pitaco aqui sobre essa questão. Na verdade, o legislador ele tem tido atenção para isso. As empresas de cartão de crédito até algum tempo atrás não podiam cobrar juros, né? Como disse aqui o desembargador Esteves, os juros é uma coisa que está imersa no mar no escuro, né? E das empresas de cartão
cartão de crédito, mas com maior imersão ainda. Essas empresas eram empresas de natureza civil, né? Não tinham a natureza de instituição financeira e, portanto, não podiam cobrar juros financeiros. Mas o legislador cuidou disso, né? Ele alterou a legislação para possibilitar que os cartões de crédito passassem a cobrar os juros financeiros. Até os cartõezinhos das lojas, né, que eram um financiamento direto, passaram a cobrar, né, juros financeiros, né? Tem loja de roupa aí que tem o cartão dela, ela cobrava juro financeiro quando ela não podia cobrar, e hoje ela está, né, elas se organizaram como instituições financeiras e passam a cobrar. Então essa é uma questão muito complicada. Quando a gente vai falar dos juros civis, né, que é um aluguel pelo uso do dinheiro alheio, e aí ele está limitado, né? Lá ele é pequenininho, e o juro financeiro, que é um juro que tem outra natureza, que vai regular o fluxo, né, de moeda na sociedade. E aí essas instituições financeiras, elas funcionam como agentes delegados do Banco Central. Tem outra natureza que não é esta da remuneração pelo uso do dinheiro alheio. Mas o problema é nessa conjuntura que nós estamos vivendo, né, da sociedade capitalista, de um país periférico, né, onde essas coisas não são muito claras, né, e as empresas passam a cobrar juros financeiros, né, uma sociedade de consumo, onde as pessoas consomem além do seu poder aquisitivo, né? Às vezes pelo próprio ganho pouco, né? Às vezes até, né, inserindo-se nesse mercado de consumo, e acaba usando aí o cartão de crédito indevidamente, e acaba, né, se enrolando a sua vida financeira. Essa é uma questão muito complicada, que vai tratar do modo como nós estabelecemos as relações econômicas e da forma como as pessoas gerem as suas próprias vidas, a começar pelas suas vidas financeiras. Só um porém, Ciro, eu quero só apresentar, dar um alô aqui a um amigo meu, o Fausto, que está nos ouvindo agora de casa, já virou ouvinte fiel da nossa rádio aqui, mas só fazer um detalhe: o uso do cartão de crédito por si, ele não cobra juros, só vai cobrar juros se você não pagar a fatura integral. Exatamente. Né? Você pode usar o cartão com um período de 30, 40 dias sem pagar juros nenhum, e você tem um período de carência para pagar aquela fatura. Pagando a integralidade da fatura. Exatamente. Não ajuda. Então o cartão de crédito por si é um excelente instrumento de crédito. Sabendo usar, ele só te traz benefício. Concentra todos os consumos num pagamento único, né? Sim. Então, em princípio, não há mal. É questão do hábito de consumo mesmo, né? Tem que saber usar, senão ele vira, na verdade, um fio de navalha, né? E a justiça e o direito têm mecanismos para coibir o abuso. Exatamente. E isso é feito regularmente. Os consumidores sabem disso. Exatamente. E as associações de consumidores e o Ministério Público, existem várias ações que questionam falta de informação sobre a taxa de juros cobrada. Isso tudo pode ser regulado. O juros sobre juros, né? Juros sobre juros, isso tudo pode ser coibido pelo Poder Judiciário, e no Rio isso é frequente. Nós temos que reconhecer que as empresas melhoraram nessa prestação de contas. A fatura do cartão de crédito hoje ela é bem explicada, bem explícita, bem clara. Desembargador Esteves, o advogado da Barra da Tijuca, Renato Oliveira, ele está perguntando o seguinte: o número crescente de litígios envolvendo as várias empresariais tem feito com que alguns advogados tenham canalizado a resolução dos conflitos para a arbitragem. O que Vossa Excelência acha desta evolução na resolução de conflitos? Muito obrigado, doutor Renato Oliveira, né, que está nosso ouvinte. Muito obrigado pela participação e pela oportunidade de esclarecer da melhor maneira possível o que é a arbitragem, né? A gente chama a arbitragem, de uma certa forma até impropriamente, como meio alternativo ao socorro judicial, né? A arbitragem ela é exercida através de árbitros que são escolhidos pelos próprios litigantes. Isso já abre um caminho divisório muito grande, porque na justiça o juiz, ele não pode ser escolhido, tanto é que ele só é designado para funcionar num processo se houver o sorteio, não é? Então, vejam que a arbitragem é uma forma que é antecedida até pela mediação e pela conciliação, são fórmulas
de composição dos litígios sem os encalços, os percalços e os custos da justiça comum. Há alguns magistrados que são contra a arbitragem. Eu tenho a impressão de que não aqui, porque quem sabe o que é arbitragem reconhece o valor do instituto. Por quê? Primeiro, demora menos. Segundo, pode não ser mais barato, mas o fato é que a decisão é mais efetiva, não só por causa do tempo, o tempo justo, constitucionalmente garantido, não é, doutor Renato? Só conhece isso bem. O fato é que é mais objetivo, mais concentrado, as pessoas não têm que passar pelos cartórios, pela distribuição, pelo percalço que o juiz, o magistrado, os recursos, a imensidão dos recursos. Ainda há pouco o doutor Renato viu, né, se era embargos declaratórios ou embargos infringentes na Suprema Corte. Imagine isso, senhores. Então, a arbitragem e os outros meios alternativos, digamos assim, de fazimento de justiça estão à disposição do cidadão. Desembargador Esteves, você mesmo falou agora em recursos, e a nossa ouvinte Marlene Mendes, de Jacarepaguá, está perguntando o seguinte: nós sabemos que existem várias especializações no processo, inclusive com relação às varas empresariais, que existem no Rio de Janeiro. A pergunta é para o desembargador Agostinho: o senhor acha necessário a criação de câmaras especializadas em direito empresarial? A exemplo que existe em São Paulo, as câmaras reservadas de direito empresarial. A pergunta da nossa ouvinte Marlene Mendes, de Jacarepaguá. Eu não só acho necessário na questão das empresariais, como também com outras especializações. Em São Paulo também existe uma divisão entre direito público e direito privado, que é extremamente benéfica, porque possibilita o julgador se especializar cada vez mais no assunto de tamanha importância como é o direito empresarial, que, como disse aqui, repito, envolve interesses também dos consumidores. Não se enganem com a nomenclatura de empresarial, empresa, corporação, porque a proteção maior aí é para o consumidor. As grandes corporações que prestam serviços de massa, o direito do consumidor é a discussão principal que se expõe nessas varas empresariais. Então, a especialização no tribunal seria extremamente relevante, extensiva a outros direitos, não só empresarial. Então, eu luto há muito tempo pela especialização das câmaras, das varas da infância e da juventude, esse direito relevantíssimo para a nossa sociedade, mas acho que esse sonho ainda está longe. Só lembrando aqui, num programa anterior, que veio um representante do Ministério Público, que existe como consumidor averiguar essas ações vitoriosas no site do Ministério Público, né? Consumidor Vencedor, justamente onde essas ações civis públicas são publicizadas para conhecimento geral da população. Nos últimos 15 anos, Badalciro, os últimos 15 anos, e início de 98 até o final de 2012, eu tive uma competência múltipla, né, na comarca Nova Iguaçu. Né? Tirando crime e família, eu julgava tudo. Né? Isso é inegável que isso causa prejuízo. Né? Ninguém consegue saber tudo. Né? Saber um pouquinho já é uma virtude. Né? Um juiz com uma múltipla competência, ele acaba tendo deficiência. Ao longo de 15 anos eu pude deparar com isso. Eu acho que a especialização, né, talvez não precise ser muito afinada, mas pelo menos, né, compactar, né, alguns assuntos. Eu acho que essa questão, o direito empresarial é muito complexo. Né? Ele envolve, né, muitas questões econômicas que fogem ao próprio direito, né? Então eu acho que essa especialização, ela pode ser salutar. Tem os seus problemas também, mas ela pode ser profundamente salutar. E quanto à arbitragem, né, eu concordo plenamente com o desembargador Torres. Eu acho que em matéria de direito empresarial e em matéria de direito internacional privado, né, duas embarcações colidem em alto mar, né, em águas internacionais, né, tem todo um problema de jurisdição sobre isso. Se puder resolver,
né, pela arbitragem, resolve-se muito melhor. Claro que isso não pode virar isso que está sendo recomendado pelo Banco Mundial no que eles chamam de documento técnico 319, em que tudo vire objeto de arbitragem, até as relações de direito do trabalho, né? O que o trabalhador quer, né, é que o Estado diga o seu direito, e não que ele seja subordinado, né, a escolher um árbitro para resolver, né, o seu crédito trabalhista que não foi pago, né? Então eu acho que a gente separar essas coisas, né, o que é passível da arbitragem. Eu acho que o direito empresarial, ele é muito, para o empresário é muito salutar, né? Ele resolve com as regras do próprio mercado, né, com a regra comum, né, nas relações empresariais, né, e com muito pouco tempo. Ele vai cuidar da empresa dele ao invés de ficar litigando na justiça, né? O caso do direito internacional privado também, né? Então tem algumas questões que são muito interessantes, né, para a conciliação e para a arbitragem. Outras não são passíveis, né? Outras não são passíveis dessa natureza. Apesar das recomendações do documento técnico 319, ele não é técnico, é um documento ideológico mesmo, né? Que ele quer subtrair a jurisdição, né? Mas é chamado de documento técnico para aparecer, para dar um ar de neutralidade às suas recomendações, e que está sendo absorvido com muita ênfase, né, nas instituições brasileiras. Isso também tem me assustado, né? Essa ênfase com que se tem absorvido as recomendações desse documento do Banco Mundial. Professor Damasceno, e nós estamos agora presenciando no Brasil uma tentativa de revitalização da arbitragem, que andou meio esquecida, exatamente, meio relegada ao segundo plano, e agora está havendo um grande esforço para se votar uma nova disciplina legal. O Congresso está discutindo, porque é de fato uma solução boa e precisa ser aplicada. Exatamente, para essas questões, né? Direito empresarial, para o direito internacional, privado. Inclusive, esse projeto de arbitragem está sendo conduzido pelo ministro, nosso querido amigo, desembargador do Tribunal de Justiça e hoje ministro do STJ, Salomão. Só para lembrar, Ciro, que o tempo da justiça não é o tempo do negócio, né? O tempo do comércio é muito mais ágil do que nós na prestação jurisdicional. Por isso a arbitragem deve ser melhor para o próprio comerciante, o próprio industrial, porque eles não podem perder tempo, né? O tempo é dinheiro para o negócio. Eu acho que a arbitragem vem ao encontro desse anseio da agilidade do negócio mesmo do empresário. Eu queria fazer duas observações, desembargador Ciro e meus colegas. Duas observações de caráter geral, tomando o fio da meada com o Dia do Radialista e a importância do que nós estamos fazendo, que nós estamos prestando contas ao cidadão. Aquele que quiser, liga o seu rádio, ouve. Aquele que quiser, liga para cá, pergunta. Nós estamos num diálogo que há uns 20, 30 anos atrás estava apagado, quase apagado. Os juízes não viam a rádio para se explicar. Bom, muito bem. E a riqueza do debate que infunde, desembargador Ciro, permita-me, a segurança do cidadão. O cidadão está agora tendo a certeza de que juiz estuda. Esta é a finalidade deste encontro com a Justiça, desembargador Torres. Por isso, nós elaboramos e agradecemos aqui à Rádio Família FM o privilégio de nos conceder este horário semanal para podermos prestar contas cara a cara e através dos telefones 30790952, 30790938 ou do site encontrocomaJustica@104familiafm.com.br. E vocês podem ainda assistir o nosso programa em vídeo através do site www.redejuridicatv.com.br. Os temas que nós estamos tratando hoje, eles têm disciplinas legais. Desembargador Agostinho, além do Código Civil, nós temos o mais antigo, a legislação do Brasil, o nosso Código Comercial, que vem lá dos anos de 1850 e que é objeto também de projeto de lei no Congresso Nacional para modificar. Como é que essa legislação tem disciplinado essas relações e como é que nós podemos fazer um encontro de uma legislação tão antiga, tão vestusta, com a modernidade dos negócios da atualidade, desembargador Agostinho? Eu essa semana estava fazendo uma arrumação nos meus livros
os meus assessores estavam me ajudando e passou um código comercial. Eles simplesmente queriam jogar fora o código comercial, porque isso aqui serve para quê, desembargador? O senhor usa esse livro? Isso aqui é o código comercial, ele está em vigor. O que está acontecendo? A dinâmica é tão grande, né, que o legislador tem optado, como fez, por exemplo, com o processo civil, de fazer disciplinas pontuais. Aí Código do Consumidor, Lei de Arbitragem, Lei de Mediação, Registro Público, Lei de Registros Públicos. E é dessa maneira que está se resolvendo todos os problemas que vão surgindo com a dinâmica dos negócios, com a dinâmica da vida, com a dinâmica da família, que nos últimos tempos tem sido observada. Essas questões estão sendo resolvidas com leis pontuais, até o momento em que se resolve compilar, fazer um apanhado de tudo que está disposto e editar um código, como está se fazendo agora com o Código de Processo Civil. Então, a solução para isso, não vejo como seja diferente, a utilização de leis pontuais, caso a caso, até que se possa compilar. Talvez seja por isso, desembargador Torres, que as pessoas reclamam muito, nossos ouvintes estão telefonando e reclamando muito da burocracia para abrir uma empresa no Brasil. Será que é em razão dessa legislação vestusta? As pessoas querem empreendedores, o empreendedorismo, que é uma palavra que está tão em moda. Nós temos até algumas instituições do governo que têm estimulado a abertura de empresas. Outro dia, inclusive, eu tive num seminário sobre favelas extraordinário. O senhor sabe que nós temos 11 milhões de favelados no Brasil, ou seja, com 11 milhões de favelados no Brasil, nós seríamos, se juntássemos todos os favelados num único espaço, o quinto maior estado em população do Brasil. Estaríamos em 70 na classificação de países com maior população no Brasil. E a riqueza, a possibilidade de empresários investirem neste mercado. Favelado viaja, favelado compra a linha branca toda e mais. Faz empréstimo, usa cartão de crédito e eles estimulam muito mais o comércio local. Então, esse seminário em que eu estive era justamente para estimular o empreendedorismo nas favelas, nas comunidades mais pobres, onde o dinheiro também circula e circula muito. E mais, eles têm um crédito e têm uma capacidade de pagar inacreditável. As pessoas compram ainda fiado e pagam essas compras fiado. Então, como analisar esta legislação tão envelhecida e esta burocracia e a necessidade de empreendedorismo, desembargador Torres? A primeira grande solução para o excesso legislativo, ele não é um mal em si. Até porque, se nós formos para o sistema anglo-saxão, nós vamos verificar que o sistema legislativo ele se ramifica através da decisão do juiz. É o case, né, que eles chamam lá e tal. Muito bem. Então, o que há é uma possibilidade no sistema anglo-saxão de adequação legislativa mais rápida, mais real, mais objetiva. Então, o fato de haver muita legislação em si não quer dizer que seja um mal definitivo. E para isso, o desembargador, melhor do que ninguém, Vossa Excelência sabe disso, está o intérprete da lei. O primeiro intérprete da lei é o advogado, quando ele pede. E o juiz que decide. Nós estamos nos aproximando, desembargador, mais e mais do sistema anglo-saxão, porque com a súmula vinculante, o juiz passou a ser um legislador. Então, este conglomerado legislativo, ele é diluído porque pode passar o tempo que for, não fazer mal a ninguém, dar a cada um o que é seu e viver honestamente são os princípios que regem a nossa vida. E isso não tem nada a ver com
a posição social, porque estamos vendo que aquele que reside em favela tem mais observância a esses princípios do que muita gente que está em algumas avenidas de nomes importantes. Encontro com a Justiça, o programa em que a Justiça presta contas aos seus jurisdicionados, aos nossos ouvintes. O Tribunal de Justiça está promovendo palestra que abordará os novos caminhos da parentalidade socioafetiva. Nós estamos aqui vendo situações de adoções de crianças que são depois tomadas pela Justiça para devolver a famílias biológicas que haviam abandonado essa criança. Então, a questão da parentalidade socioafetiva está aberta à discussão na Emerge, que também, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, realiza seminário sobre crime e loucura. Crime e loucura, são parceiros, são primos muito próximos. O Tribunal de Justiça também realizou uma reunião para discutir a utilização de videoconferência. Os nossos ouvintes estão lembrados que muito recentemente sofremos um atentado com uma tentativa de resgate de presos no Fórum de Bangu, e isso preocupou a administração do tribunal e promoveu uma reunião com os juízes para a busca de alternativas. Evidentemente que a de videoconferência não encontra amparo na nossa Constituição, mas temos que buscar alternativas que garantam a segurança do preso, da sociedade, dos magistrados e de todos aqueles do entorno. Desembargador Agostinho, Anísia de Irajá, nossa querida ouvinte, está perguntando, diz a seguinte: meu esposo trabalhou há 15 anos numa firma, a firma faliu e procurou um advogado, o marido já faleceu, e ela recebia 5 salários e agora não recebe mais, recebe só 1,5 salários. E não recebeu nada da empresa que faliu. O que ela deve fazer? Bom, se a empresa teve falência decretada judicialmente, ela vai ter que constituir um advogado, um defensor público, para habilitar o crédito, né, na condição de herdeira do ex-marido, para receber. Se a falência não foi judicial, aí o caminho vai ser um pouco mais difícil. Talvez ela tentando procurar os sócios e conseguir que um juiz desconsidere a empresa para alcançar o bem desse sócio, para ver se ela consegue receber o crédito que seria do seu marido. A falência normalmente ela é muito drástica com o trabalhador, né? Ela subtrai ainda que o crédito trabalhista seja um crédito privilegiado. Normalmente, quando uma empresa chega à situação falimentar, não se encontra crédito suficiente, valores suficientes. Um privilégio virtual. É um privilégio meramente virtual, exatamente. Privilégio de ser o primeiro da fila para receber de quem não tem. De quem não tem nada para pagar, exatamente. Então, por isso que a lei atual, a lei de recuperação judicial, tenta, por todas as formas, recuperar, né, a empresa antes de decretar a falência. Eu me deparei com essa situação, empresa com 600 empregados que atrasavam título de 20 mil reais e vinha o credor pedir a falência, né? A legislação, 10 anos atrás, era draconiana, né? Mas se estava para pagar, não pagou em 24 horas, decretava a falência. Eu marcava uma audiência para daí um mês, né? E aí viu o credor, não, eu pedi a falência. Não, assim, espera a audiência. Até a audiência o sujeito arranjava o pagamento, arranjava o dinheiro e pagava lá os 20 mil reais do fornecedor. Enquanto tinha 600 empregos que eram mantidos. Eu fiz muito isso, né? Dava uma postergada, né? Era porque não tinha outra saída. A legislação era muito draconiana. Magistrado, em 24 horas... Magistrado Damasceno, perdão, eu não posso perder a oportunidade. Vossa Excelência materializou o que nós acabamos de dizer em matéria da função do juiz. A função social do magistrado é muito importante. Vossa Excelência acabou de dar um exemplo, né? Com a legislação antiga, que era o decreto 7.661 de 1945, o que havia? Pedia falência, não pagava, estava decretado. 24 horas. Hoje o Instituto da Recuperação, que já vem de plagas do direito anglo-saxão, inverteu. Primeiro vamos tentar a recuperação. Estamos vendo aí a toda hora, agora mesmo temos uma grande empresa, um grande empresário que está se utilizando do remédio recuperatório aí para tentar se soerguer, né? Mas o juiz, esse é importante.
Eu não sei se eu teria tempo, desembargador, todo tempo para dizer o seguinte. Queremos suas lições aqui. Nos últimos instantes de magistrado de primeiro grau, eu recebi um pedido de recuperação de uma entidade PIA. E eu digo, como é que eu posso fazer isso? Mas verifiquei, aquela entidade PIA, ela tinha um hospital. E naquele hospital cobravam-se consultas e operações, enfim, toda atividade médica. Eu reconheci nessa atividade o elemento de empresa e deferi a recuperação judicial e tenho sabido que foi muito bem sucedida e o hospital continua mantendo o seu atendimento, os seus empregos e, enfim, dando à sociedade uma resposta objetiva, material e rápida. E é assim, com esses exemplos, que os nossos ouvintes conhecem melhor a atividade do magistrado, a importância do juiz na sociedade. Esse tema que nós estamos aqui debatendo, ouvintes, você pode assistir pessoalmente na palestra Sem Juros. É verdade? No dia 13 de novembro, na Escola da Magistratura, no 4º andar, auditório Antônio Carlos Amorim, às 10 horas, na Emerge, com o doutor especialista, doutor Flávio Maia, que vai dar as respostas a muitas dessas questões que nós estamos aqui debatendo. Mais uma informação, a favela tem 2,9 milhões de moradores que usam cartão de crédito. Além disso, enquanto a renda média do brasileiro é de 49, a renda média do favelado é de 35, não está tão longe assim. Então, veja que nós estamos aproximando, felizmente, as nossas classes sociais, e que essa aproximação não venha só através desses dados, mas que venha também através de políticas públicas, de escolaridade, de respeito e de dignidade a todos os nossos irmãos que vivem na periferia. Eu acho que essa questão que tem distinguido as favelas do asfalto, né? É o respeito, a dignidade, o reconhecimento das pessoas com titulares de direito e a questão estética, né? Então tem uma só estética. Agora, economicamente, né, são trabalhadores, como organização social, como organização familiar, nada distingue quem mora num bairro de subúrbio, numa comunidade, numa favela ou no asfalto, né? Eu acho que se nós, né, concebermos essa igualdade, né, inclusive os padrões socioeconômicos são muito parecidos. O poder público é que trata diferente, né? Nós vamos encontrar aqui no asfalto a urbanização do já urbanizado e áreas, né, nas favelas que jamais receberam qualquer serviço público, né? Então acho que, tirando essa questão, eu acho que acho que a questão é de incluir, né? Suprimir o preconceito, tratar esses espaços como dignos, né? De recebimento do direito, né? E o território onde o direito também vale, né? Onde a polícia vai passar a entrar, tem que ter mandado também, não pode mais meter o pé na porta, né? Porque no asfalto tem que ter mandado, né? Na favela é o pé na porta, né? Então eu acho que, se tratando das questões economicamente, não há distinção, né? Entre um trabalhador que mora, né, num bairro, um trabalhador que mora na favela. Tem um cartão de crédito e tem um celular, né? Todos têm um celular. Todos têm um celular. E o magistrado, ele tem obrigação de procurar o mundo real, conhecer o mundo real, exatamente, que é bem diferente do mundo jurídico. Exato. Então cabe a nós, todos nós, cidadãos também e magistrados, de fazer surgir o mundo real para poder decidir com base na realidade. E para isso, ele não tem como se socorrer apenas das leis. Com as suas presunções, abstrações. O direito positivo não dá mais conta de resolver todos os problemas sociais na sociedade complexa que a gente vive hoje. Essa providência que aqui o professor Damasceno mencionou, de fazer uma audiência, retrata essa realidade. Eu quero conhecer o mundo real, vamos chamar aqui, eu não posso usar isso aqui como um instrumento de cobrança
A falência não é uma ação de cobrança. E quanto mais real, mais eficaz é a decisão judicial. E mais aceita pelo jurisdicionado. E quanto melhor for a aceitação, maior é a pacificação. É assim que se impõe o direito. É pela argumentação, é pela explicação. A parte tem que entender porque ela está ganhando o processo ou porque ela está perdendo o processo. A experiência mostra que, mesmo contrariado, o vencido, ele aceita a decisão se ele compreender a decisão. No dia 18 de novembro, agora, às 16 horas, nós vamos fazer um debate rápido, 15 minutos para cada um, sobre Oliveira Viana. E no final vamos lançar um livro, né, editado pela Biblioteca Nacional. Oliveira Viana foi acho que um dos grandes partidários da mediação, da arbitragem e da conciliação no Brasil. Né? Foi ele que criou, que não era Justiça do Trabalho, eram juntas de conciliação no Ministério do Trabalho, onde empregador e empregado se encontravam e tentavam a conciliação. E se não desse certo, entrava o técnico do Ministério do Trabalho com a arbitragem. Com a Constituição de 46. Denominação que até pouco tempo era utilizada. Juntas de conciliação e julgamento. Quando veio a Constituição de 46, este órgão técnico de conciliação e arbitragem virou Justiça do Trabalho, mas manteve, né, o procedimento. E o Oliveira Viana, ele falava disso. Não adianta manter um conflito com a arbitragem do Estado por meio da jurisdição se eles vão continuar litigando depois no dia a dia, né? Então é muito interessante como assim, vamos tentar que eles, pelos seus próprios meios, né, e com a presença de um terceiro, busquem a conciliação. Se não chegar à conciliação, não tem problema. Um técnico vai fazer a arbitragem. Né? Aí tinha essa. Agora ele falava isso, escrevia isso, né? E esse autor ficou esquecido durante muito tempo. Os sindicatos, professor Damasceno, passaram a exercer esta função mediadora. Exato. Não, e na Constituinte de 34, os sindicatos tiveram representação na Constituinte, na elaboração da Constituição de 1974. Tamanha importância que se deu às organizações sociais. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a voltar a debater isso, né? No dia 18 de novembro, agora às 16 horas, nós vamos fazer um debate rápido para fazer o lançamento do livro. Depois esse livro já está à disposição. Oliveira Viana, intérprete e jurista do Brasil. Diga o local, por favor, que nossos ouvintes querem estar lá. É na Escola da Magistratura, no 4º andar, no auditório Nelson Ribeiro Alves. Né? Que exatamente, nós precisamos voltar a discutir como nós vamos reconstruir, né, um Brasil que já tem gente aí que já está pensando isso há algum tempo. O doutor João Batista Damasceno, além de ser um magistrado que muito nos orgulha, ele também é um cientista político que escreve toda semana uma coluna no jornal O Dia, e eu aconselho os nossos ouvintes a ler e refletir sobre o seu pensamento, sobre os seus ensinamentos, e muito respeitado por todos nós magistrados, lido, debatido e refletido. E por isso que os nossos ouvintes, através do telefone 30790952 e 30790938, e também através do e-mail encontro@104familiafm.com.br, estão fazendo perguntas. Como Thelma, lá de Queimados, diz que tem um cartão de crédito que sempre pagou certinho. Foi na loja comprar um produto e disseram que tinham cancelado o cartão. Ela passou uma vergonha danada, um constrangimento. O que ela pode fazer com esse constrangimento, desembargador Agostinho? Voltamos ao assunto cartão de crédito. Matéria de consumidor, que aliás recentemente mereceu atenção no Tribunal de Justiça do Rio, que criou câmaras especializadas para julgamento apenas desse tema, tal o grau de importância e de debate que suscita. Me faz de novo a pergunta que já me fugiu. Qual é mesmo a pergunta? Ela disse que tinha um cartão de crédito e sempre fazia a compra regularmente. Um dia chegou lá e passou a vergonha porque disseram que o cartão de crédito dela tinha sido cancelado. Então, se esse cancelamento foi indevido, se ela está em dia com pagamento, o cartão está dentro do prazo de validade, ela tem como buscar um ressarcimento pelo dano moral que ela possa ter sido exposta
Em tese, ela teria direito a esse ressarcimento. Desembargador Rogério, não faz parte do nosso tema de hoje, que é um tema muito complexo, mas que graças a Deus, graças à qualidade dos nossos convidados, nós estamos levando com muita tranquilidade. Mas a Marli, nossa ouvinte querida de Jacarepaguá, ela disse o seguinte: ela ficou viúva e não conseguiu receber absolutamente nada do patrimônio que o marido deixou. O que ela tem que fazer se ela não tem condições de pagar um advogado? O nosso papel aqui como Encontro com a Justiça também é dar essas orientações aos nossos ouvintes. Por favor, desembargador Rogério. É felizarda ela, porque hoje nós estamos na mesa aqui um juiz de vara de órfãos e sucessões, que justamente é o juiz que trata dessas situações de recebimento. Se os bens, me corrija o juiz aqui, se os bens forem somente dinheiro ou haveres monetários, ela pode inclusive pedir um alvará judicial para liberar esse dinheiro. Agora, se tiver bem imóvel, teria que fazer um inventário através do defensor público com advogado. Agora, eu só queria pegar o gancho na resposta do desembargador Torres aqui, que não só a Junta de Conciliação e Julgamento trouxe essa mediação, mas com a lei dos juizados especiais também. Ela tentou renascer essa teoria da mediação, da conciliação. Só que, infelizmente, o volume é tão grande que o próprio conciliador, o mediador lá, quando não tem acordo, ele não tenta usar de artifícios, de meios próprios para tentar trazer essa conciliação. Tem acordo, não tem acordo, vai outra audiência, acabou. Muito bem lembrado. Mas a lei do juizado é justamente para isso, tentou trazer de volta essa questão da mediação. Muito bem lembrado. E antes que os ouvintes dessa maravilha, que é a discussão com todos, aquele que quiser está habilitado a falar com todos, pensem que nós estamos receitando o milagre da solução definitiva. Eu queria lembrar que nós estamos apenas fazendo a nossa parte. A nossa parte, e se cada um fizer a sua parte, talvez nós tenhamos uma perspectiva melhor. Aqui, hoje e agora, vim o trânsito um horror, porque há uma obra aí atrás. Quando eu pensei, eu tive que dar a volta, fui lá na Praça Santos Penha para chegar aqui. Mas o fato é o seguinte: vim como dever de ofício com o meu irmão cidadão. E a Maria Alice da Penha também está mandando aqui algumas perguntas, a Anísia de Irajá, a Thelma de Queimados e o presbítero Antônio, que faz a seguinte pergunta: tem uma causa na justiça há 14 anos, desembargador Damasceno. Estamos falando aqui, aliás, nós estamos aqui numa mesa interessante. Nós estamos falando em recuperação judicial, e nós estamos aqui comemorando a nossa recuperação esportiva, né? Nós todos rubro-negros estamos felizes da vida, essa mesa aqui recuperando-se e voltando a dar as alegrias, o Maracanã cheio novamente, apesar do elitismo desse novo estádio, mas o Flamengo é capaz de fazer esses milagres, não é, desembargador Torres? Flamengo é uma síntese nacional. Me incluam fora dessa, por favor, porque eu torço pro América. Não, Vossa Excelência está dentro dessa porque é uma imposição do João Cândido, que é o filho do desembargador, do doutor Damasceno. Fizeram a cabeça do menino, pobre da criança. João Cândido é uma pessoa iluminada e as gerações tendem a se aperfeiçoar. Vossa Excelência é América, mas seu filho é rubro-negro. O juiz, antes de tudo, é um sociólogo. É um sociólogo em exercício. E Vossa Excelência reconvir ainda não, mas o fato é que há de convir que o Flamengo é uma síntese nacional. E hoje com a nós, porque nós somos campeões do mundo, né? Nós dividimos essa glória, não é entre nós flamenguistas, não. Nós dividimos essa glória com todo o Brasil e as demais nações do mundo. Não é à toa que nós temos um brocador para abrir todas as defesas dos adversários. E a pergunta, desembargador Rogério, é o seguinte: o nosso ouvinte Antônio diz que tem uma causa na justiça há 14 anos. A advogada entregou todos os comprovantes e não quer mais nem saber desse processo porque ela não consegue resolver. O que ela tem que fazer? Ela não aguenta mais esperar. Ô Ciro, esse é o grande problema da justiça. Uma vez um amigo disse sobre a Justiça Federal,
A resposta foi o seguinte: não é a Justiça Federal que demora, nós aqui vivemos pouco. Né? O que é horrível falar isso. É todo o tempo da justiça, é muito tempo para quem depende da justiça. Agora, é um problema que se alonga, isso é centenário, é milenar, e assim, todos os instrumentos que a sociedade tem para tentar resolver isso estão sendo estudados e colocados em prática. Agora, a demanda sempre é crescente. Desembargador Rogério, eu recentemente fiz um escritozinho pequeno, cujo título era O Alto Custo da Lentidão do Poder Judiciário. Eu perdi um tempo. Um belo artigo. Recentemente. Um belo artigo. Recentemente eu perdi algum tempo me dedicando ao estudo desse problema e cheguei à conclusão claríssima de que muito se deve a problema de gestão, deficiência de gestão. Não é só demora do processo, não, porque demora no processo existe no mundo inteiro. Esse problema não é nosso, não é uma exclusividade brasileira. Isso existe no mundo inteiro. Então, eu acho que é necessário que se dediquem mais à administração dos tribunais, e isso tem acontecido. O CNJ tem tomado iniciativas nessa direção. Mas deixar claro, Esmador, que os juízes, os magistrados, eles trabalham com afinco. Com certeza. A questão da gestão hoje é fundamental para acelerar o andamento dos processos. Os processos têm que ter fim. Pois é, tem umas coisas. Eu lembro julgando, nos 15 anos que eu fiquei em Nova Iguaçu, acidentes em transporte. Eu marcava audiência de conciliação, vinha os empresários, sabiam, o acidente ocorreu mesmo, não tinha como negar. Eu falei, olha, eu só tenho um problema. Eu não posso conciliar, senão a seguradora não me ressarce. Né? Faz o seguinte, faz o julgamento, eu já conheço o seu padrão de julgamento. Cultura da sentença. Pois é, eu já conheço o seu padrão de julgamento, eu já sei como vai ser, pelo menos eu vou conseguir o ressarcimento da seguradora. Então ele vinha, então eu tinha que fazer todo o procedimento, marcar uma audiência sobre o julgamento, a sentença, a valoração já era, o dano material não que mudava, o dano moral, ele era mais ou menos o mesmo padrão, mas o empresário falava para mim, olha, condena, porque eu consigo o ressarcimento, porque se o senhor não condenar, se eu fizer conciliação, se eu conciliar, a seguradora não me ressarce. Então veio o seguinte, eu às vezes tinha que esticar um processo, mas que eu podia julgar naquela hora. Agora, né? Só para lembrar, falando em gestão, nós estamos aqui nos nossos minutos finais e eu tenho que agradecer aqui aos ouvintes: Rodrigo Ferreira da Gávea, Marília Pereira Lima de Niterói, Roberval Macedo de Caxambi, Cátia Luciana de Caxias, Neuza Fernandes de Niterói, Maria Luísa de Ipanema, ouvintes que mandaram perguntas e que lamentavelmente nós não tivemos tempo para responder, e mandar novamente um abraço, um beijo muito querido na aniversariante de hoje, a querida amiga Lourdes, e agradecendo ao desembargador Agostinho e desembargador Antônio Carlos Torres. Eu passo a palavra para alguns segundinhos de despedida, agradecendo pela qualidade desse programa. É um tema árido, é um tema que os nossos ouvintes tiveram uma participação brilhante. Agradecemos aos nossos ouvintes e eu gostaria que o desembargador Agostinho, nas suas palavras finais, despedida com os nossos ouvintes. Quero fazer um registro muito positivo desse encontro. Aprendi muito aqui, me surpreendi positivamente o alto nível do debate, e não posso deixar de mandar um recado aqui para os ouvintes que estão lá na minha casa de todo dia ouvindo a Rádio 104. A Carla, minha mulher, que está nesse momento nos ouvindo, um beijo para ela. Para nossa secretária Aline, que cuida com carinho lá da Sofia, que também é ouvinte assídua. Muito obrigado. Desembargador Torres. Ao meu irmão ouvinte, muito obrigado por você ter me dado a oportunidade de falar com você. Eu estou falando com todos, eu estou falando através de todos e cada um, com aqueles que me são iguais e que têm na nossa participação aqui a certeza de que nós estamos lutando para que essa desigualdade reinante não prossiga e a igualdade não se diga. O Encontro com a Justiça tem como operador Pedro de Souza, tem a direção artística de Alberto Brizola. Agradecemos ao pastor Cleibe de Andrade pela gentileza de nos ceder esse horário e agradecemos sobretudo aos nossos ouvintes pela sua audiência e participação. Até a próxima.